Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Simporo, Sintec, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Quem luta com monstros deve tomar cuidado não só com o inimigo. Deve se cuidar principalmente para não se tornar um monstro também. Quando a gente olha durante muito tempo para um abismo, é preciso saber que o abismo também está olhando para a gente. A luta pela verdade deve ser constante e deve ter precedência sobre todas as outras. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não haver lutado. O homem nasceu para lutar e a sua vida é uma eterna batalha. Triunfam aqueles que sabem quando avançar e quando recuar. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. E lembre-se, o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você vai ver como estão as discussões para agilizar o pagamento dos precatórios dos servidores públicos. Principalmente o pessoal da educação, os técnicos e os professores aguardam ansiosos por esse pagamento. Nesta semana, o Tribunal de Justiça promoveu um seminário para discutir o assunto. Você vai ver entrevistas com os sindicalistas, com o advogado dos sindicatos e também com o presidente do Tribunal de Justiça. Governo do Estado edita um diário oficial especial no feriado para publicar o plano de carreira dos trabalhadores em educação. Técnicos tributários da Cefim decidem manter a greve e fazem novos protestos na Assembleia Legislativa. O Sintec acusa o governo de não cumprir o que promete nas negociações. E você vai ver uma reportagem especial sobre a transposição. O ex-ministro do STJ, José Augusto Delgado, fez uma palestra em Porto Velho e garantiu que os servidores contratados até 91 e também os aposentados têm direito à transposição. Você vai ver a repercussão dessa palestra e o que os sindicatos vão fazer para garantir esse direito. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Os bancários de todo o Brasil fizeram uma assembleia na última quarta-feira e decidiram entrar em greve a partir de terça-feira, dia 18 de setembro. Eles cobram, entre outras coisas, reajuste salarial, o fim do assédio moral e mais investimento em segurança nos bancos. Portanto, quem tiver algum serviço bancário deve aproveitar a segunda-feira. Depois disso, só quando os banqueiros negociarem com a categoria. O governo do estado editou um diário oficial especial no feriado de 7 de setembro para publicar a Lei Complementar número 680, o novo plano de carreira dos trabalhadores em educação. Esse novo plano é uma conquista da categoria, resultado da luta, dos 21 dias de greve no início do ano e uma vitória importante do Sintero. O plano de carreira dos trabalhadores em educação foi elaborado por uma comissão de técnicos do governo e representantes do Sintero. Aprovada na Assembleia Legislativa em tempo recorde, a lei complementar que estabelece o novo plano foi sancionada pelo governador Confúcio Moura em uma cerimônia simples realizada na Escola Carmela Dutra, em Porto Velho. Durante a cerimônia, o governador anunciou que a lei do plano de carreira seria publicada em diário oficial especial no feriado de 7 de setembro. O novo plano de carreira, a Lei Complementar número 680, de 7 de setembro de 2012, traz inúmeros avanços para a carreira dos trabalhadores em educação. O prazo para a implantação do plano é de 120 dias, mas o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues,
acredita que a SEDUC não vai demorar tanto tempo. Ele tem 4 meses para implantar a partir do dia 7, mas não necessariamente ele tem que esperar os 4 meses. Ele vai já começar, segundo a Isabel, já deve começar agora no próximo final de mês, vai sendo aos poucos. E aí as pessoas também, principalmente o pessoal que vai elevar nível, o pessoal de magistério que não elevou nível, que montou aquele processo, aquele não serve mais, que agora é a Lei 680. Então o pessoal tem que fazer o requerimento via SEDUC, via representação, e requerer a elevação de nível para o nível 3. No caso do pessoal, os professores, os técnicos vão ter que requerer. Quem tem o segundo grau vai ter que requerer os 5%. Quem não foi contratado como segundo grau, então vai ter que requerer os 5%. Se tiver pró-funcionário, 5%. Se tiver algum curso profissionalizante, 5%. Quem tiver no superior, 10%. Quem tiver pós-graduação, mais 15% no caso dos técnicos. Então, começa de fato agora realmente a questão do enquadramento do plano de carreira da 680-2012. Deve requerer, a partir do enquadramento, apenas a questão, como eu disse, a questão da escolaridade dos técnicos e o pessoal que pretende elevar nível, no caso dos professores. Porque aqueles que eles montaram no passado não servem mais, porque agora é outra lei. Então, quem pediu elevação de nível e está esperando há 1 ano, 2 anos, que não saiu, não vai. Para sair, agora tem que fazer um novo requerimento, um novo processo. Então, a gente orienta que ele já o faça, porque a lei já está em vigor. Um seminário promovido pelo Tribunal de Justiça com a participação do Governo do Estado, da OAB e dos sindicatos discute formas de agilizar o pagamento dos precatórios. Esse seminário, essa discussão, é resultado da mobilização dos trabalhadores em educação, dos servidores da saúde e da Polícia Civil. No mês passado, o Sintero, o Sincepol e o Sindsaúde promoveram um ato público para cobrar uma solução. E parece que a solução está a caminho. O seminário foi realizado no auditório do Tribunal de Justiça. Além de juízes e servidores do Poder Judiciário, participaram sindicalistas do Sintero, do Sincepol, do Sinjur e do Sinsempro, todos interessados em uma solução para o pagamento dos precatórios. Na educação, por exemplo, tem servidor que espera há mais de 10 anos para receber ações ganhas na Justiça. A realização desse seminário é resultado da luta e da mobilização dos servidores. No mês passado, o Sintero, em conjunto com o Sincepol e o Sindsaúde, promoveu uma manifestação com passeata em Porto Velho. Os servidores fizeram um ato de protesto em frente ao Tribunal de Justiça para cobrar o pagamento dos precatórios. O governo do estado diz que está cumprindo a lei e depositando em conta judicial 1,5% da receita corrente líquida para pagar precatórios. O Tribunal de Justiça diz que o dinheiro é pouco para pagar todas as ações. Uma solução é separar o precatório de natureza indenizatória do precatório humanitário de natureza alimentícia. Assim, o precatório dos servidores, por ser humanitário e de natureza alimentícia, sairia da fila dos precatórios comuns e poderia ser pago mais rápido. Mas, para isso, o Tribunal de Justiça depende da aprovação de uma lei de autoria do governo do estado. Para discutir esse assunto, o Tribunal de Justiça promoveu o seminário e convidou juízes dos estados do Pará, de Minas Gerais e de Mato Grosso, estados onde a situação foi resolvida com leis próprias. O presidente da OAB, advogado Hélio Vieira, acredita que a partir da elaboração da nova lei, os precatórios dos servidores possam ser pagos o mais rápido possível. É um momento histórico, né? Que nunca houve debate, o judiciário sempre foi fechado, não queria discutir essa questão de pagamento, de precatório. O governador do estado também, às vezes, fazia o orçamento, mas depois fazia o remanejamento das rubricas e esses não eram pagos os credores. Então esperamos que hoje, nesse debate, nesse seminário, já tem uma saída aí de aprovarmos uma lei com uma certa urgência, no sentido que os credores aí, os servidores que têm precatório a receber, que consiga, né, receber ou vender esse crédito para as empresas privadas que têm aí problemas com impostos, né, e aí vamos com certeza aí encontrar uma saída. Vários estados já estão pagando seus precatórios. A nossa luta aqui é no sentido de liberar. Já tem 8 anos que não se paga precatório no estado. Então a OAB, o Tribunal de Justiça, hoje em parceria aí com o próprio governo do estado, buscarmos a liberação e esses servidores possam receber os seus créditos. A vontade hoje também do governo do estado de Rondônia, do Tribunal de Justiça, no sentido que o governador hoje não quer ficar depositando aí 6, 7 milhões todos os meses no Tribunal de Justiça, se ele pode, as empresas que têm débito, pode ser feitas essas compensações. Então, as empresas que têm débitos, que façam as compensações
e a partir daí, que já tem mais de 60 milhões depositados em caixa, que comecem a pagar os servidores. Então acreditamos que o mais rápido possível o servidor já começa a receber os seus créditos aí. Para os sindicalistas, toda essa movimentação representa uma vitória da luta dos sindicatos. Todo esse movimento que está se fazendo hoje foi fruto daquele trabalho que nós fizemos juntamente com o Sintero, tá? Que nós colocamos mais de 2.000 pessoas aí, fizemos aquela passeata e graças a Deus aquela passeata surtiu efeito. Tanto é que está aí a união do Poder Judiciário com o Governo do Estado tentando resolver a questão dos precatórios. Nós sabemos aí que nós temos colegas aí idosos, colegas que estão doentes, tá? E até hoje não viu a cor desse dinheiro que é de direito. Então nós esperamos aí, com o término desse seminário, que realmente saia a lei e que essa lei possa beneficiar de fato todos os servidores que têm esses créditos. Eu acho que esse é o passo importantíssimo dado pelo Tribunal de Justiça e pelo Governo do Estado após as manifestações dos trabalhadores que ocorreram durante vários anos, podemos até assim dizer. E é um resultado positivo que eu tenho a certeza de que agora, né, com toda essa participação da Procuradoria do Estado, do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, demonstrando claramente que tem interesse em resolver essa situação, é a expectativa que nós temos justamente de, a partir da conclusão desse seminário, nós termos uma proposta efetiva, né, do ponto de vista da legislação, incluindo judiciário e governo do estado e prefeitura, para que a gente tenha uma solução definitiva, uma regulamentação definitiva em relação à questão dos precatórios. Principalmente no requisito que nós discutimos, precatório de caráter alimentar e precatório de caráter de indenização, o precatório do técnico administrativo da educação, ele estaria praticamente como entre os primeiros da fila, então ele seria uma resolução rápida nesse sentido. Nós sabemos que o precatório dos professores, ele está na fila, né, depois, porque tem outros precatórios ainda na frente, também de caráter alimentar e também de servidores públicos do estado de Rondônia, mas o importante é que a gente sempre diz, quando a fila começa a andar, pelo menos eu tenho a certeza que, independente do lugar que eu estiver na fila, eu vou ser um dia atendido. O problema é que nós temos hoje temos a fila, mas ela está parada. Então esse é o pontapé importante que está sendo dado agora para justamente fazer com que a fila comece a andar. O presidente do Tribunal de Justiça pede mais cautela. Segundo ele, embora essa lei venha para ajudar a destravar o pagamento dos precatórios, é preciso ter dinheiro para fazer os pagamentos. Sem dinheiro, o problema não está totalmente resolvido. Considerando o quantitativo, né, dos débitos, tanto do Estado como dos municípios, para ter uma ideia, o Estado está em débito. É claro que isso é uma dívida antiga, né? É uma herança antiga de mais de R$1 bilhão. Né? Então, e o Tribunal de Justiça, que administra isso, recebe apenas em torno de 6 milhões por mês. E nós temos que obedecer uma gradação de importância de cada precatório. Segundo a legislação, nós podemos pagar estamos pagando com os valores que nós recebemos apenas os créditos humanitários, que consiste aos credores que têm mais de 60 anos e aqueles com doenças graves. Claro que esse seminário tem um objetivo, que é criar uma forma de conciliação, reservar determinado valor para pagamento dos alimentares e dos comuns, né? Mas, como eu disse, os valores são muito altos, então realmente se torna difícil. Esse seminário tem esse objetivo de trazer alguma fórmula, né? E a partir de então criar uma lei, o Estado criar uma lei para ter um jeito, né, de resolver o problema de forma conciliatória, não com pagamento integral, que é um pouco difícil, mas também talvez seja possível. Como, por exemplo, o Estado é devedor de valores altíssimos, mas às vezes também temos particulares, empresas privadas, né, pessoas físicas e jurídicas, credoras também
ou melhor, devedoras do Estado. Então é possível fazer uma compensação de crédito e débito, né? Como aconteceu com Mato Grosso, em que lá houve quitação dos precatórios dessa forma, não fazendo o pagamento, mas compensando com créditos e débitos do Estado para com os particulares. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. O Sindicato dos Bancários comunica que a categoria decidiu entrar em greve por tempo indeterminado. A partir de terça-feira, dia 18, os bancos tiveram lucro recorde, mas se recusam a investir em segurança, em salário e na melhoria do atendimento nas agências. Chega de truques. Os bancários reivindicam reajuste salarial, aumento na participação dos lucros e resultados, fim das demissões, mais empregos, fim das metas abusivas, combate ao assédio moral e mais segurança. Contamos com a compreensão e o apoio dos clientes e usuários dos serviços bancários. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Simporo, Sintec, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os técnicos tributários filiados ao Sintec decidiram manter a greve. É um protesto da categoria por valorização, por respeito do governo e pela realização de concurso público. Os técnicos tributários estão sendo vítimas de um verdadeiro massacre por parte do governo. E o Sintec reclama que o governo se recusa a dialogar. E quando negocia, não cumpre a palavra. Nesta semana, as atividades se concentraram nos locais de trabalho e foi realizado um ato público na Assembleia Legislativa. Os técnicos tributários são contra a aprovação do projeto de lei que autoriza a realização de concurso para agente administrativo na Cefim. A contratação de agentes administrativos é uma maneira encontrada pelo governo do Estado para penalizar ainda mais os técnicos tributários. As vagas de técnico tributário vêm sendo ocupadas por agentes administrativos, servidores comissionados e até terceirizados. Para a direção do Sintec, o governo está querendo economizar com mão de obra barata, mas acaba pagando mais caro por causa do desvio de função. Muitos servidores já entraram com ação na justiça requerendo a diferença salarial. A nossa categoria continua aguardando. O governo cumpriu o acordo que foi firmado no dia 6 de julho, que seria enviar o projeto de lei que reajusta o adicional de produtividade para mais 300 pontos, né? Fazendo com que o total chegue a 1.900 pontos da nossa produtividade fiscal. Isso deveria se dar em 1º de agosto, só que até agora o projeto não veio para casa. Razão pela qual a categoria se encontra bastante insatisfeita, né, e continua mobilizada, disposta a levar o movimento até o momento em que o governo realmente se sensibilizar e atender a reivindicação que já foi objeto de acordo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? E aqui na casa também tem um projeto que a categoria vê que é um projeto ruim para o interesse público. Por quê? Porque visa criar vagas para servidores administrativos. É o projeto de lei 599. Né? Sabemos que se for feito concurso para 300 novas vagas de administrativo, há um risco muito grande para o erário de novas ações judiciais, pois esses servidores poderão estar em desvio de função, assim como parte do que já estão trabalhando estão no desvio funcional. E isso é ruim para o erário público. Né? Entendemos que não é essa a forma de resolver o problema de falta de pessoal na Cefim. Né? Temos várias vezes solicitado ao nosso secretário de Finanças para que faça o concurso para técnico tributário. Sabemos que essa é a real necessidade do órgão. Nós temos hoje, assim como já foi falado em programas anteriores, apenas 172 técnicos tributários em atividade. Né? É um número insuficiente para dar conta de tantos trabalhos, né, que são necessários para que a arrecadação estadual cresça. Então, aqui fica o apelo para que o governo do Estado atenda às reivindicações da categoria. Queremos voltar ao trabalho quanto antes, queremos ser atendidos em nossas reivindicações, assim como outras categorias tiveram parte das suas reivindicações atendidas. E agora vamos falar sobre a transposição. Essa é uma luta muito grande que ainda vai longe. Mas, como nós dissemos na abertura do programa, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Nesta semana, o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, fez uma palestra em Porto Velho e garantiu que os servidores contratados até 1991 e os aposentados também têm direito à transposição.
E isso é exatamente o que os sindicatos vêm dizendo desde o início. O governo federal não aceitou e algumas pessoas criticaram injustamente os sindicatos. Vamos ver como foi a palestra do ex-ministro José Delgado. Antes de iniciar a palestra, o ex-ministro foi homenageado com o título de cidadão rondoniense. José Augusto Delgado tem mais de 40 anos de carreira na magistratura. Ele foi juiz no estado do Rio Grande do Norte, juiz federal e desembargador federal no TRF 5ª Região, ministro do Tribunal Superior Eleitoral e se aposentou como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Jurista conceituado no Brasil e no exterior, Delgado foi autor de um parecer jurídico que interpreta a Emenda Constitucional número 60 como um direito dos servidores contratados pelo Estado de Rondônia até 91 de passarem para os quadros da União. O ex-ministro considerou desrespeitosa a forma como a Advocacia Geral da União interpretou a Constituição no episódio da transposição. Ele usou as palavras disparate e desrespeito para definir o posicionamento da AGU e do governo federal. O jurista respondeu a perguntas formuladas pelos sindicalistas e tirou dúvidas sobre a transposição. Ele não tem dúvida quanto à abrangência até 1991 e quanto à inclusão dos aposentados. Sobre os servidores que ingressaram antes de 91 e depois fizeram um novo concurso sem interromper o vínculo, José Delgado disse que a Justiça deverá reconhecer a existência de uma situação de fato. A situação de fato, segundo ele, é que esses servidores foram contratados regularmente antes de 91. Ao pagar a folha desses servidores estaduais até 91, o governo federal reconheceu o direito dos funcionários públicos. E isso é um fato consumado, diz o ex-ministro. Segundo ele, o não reconhecimento dos direitos desses servidores é um atentado à Constituição Federal. José Delgado disse que os servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, contratados até 91, também podem ganhar na Justiça o direito à transposição. Ele disse, inclusive, que se os poderes federais aceitarem, esses servidores podem ser enquadrados nas respectivas funções no âmbito federal. O ex-ministro confirmou tudo que os sindicatos vinham divulgando desde o início. Depois da palestra, nós fizemos uma entrevista exclusiva com o jurista. Ele fala de como tomou conhecimento dessa luta pela transposição e sobre um parecer de sua autoria sobre a Emenda Constitucional número 60. Há 2 anos atrás, aproximadamente, eu fui convocado pelo Dr. Diego Paiva de Vasconcelos, advogado desta terra, neste estado, para me integrar neste movimento, juntamente com o Dr. Diego, para nós iniciarmos a luta para que os 21 mil servidores aproximadamente conquistem a realização, a concretude desse direito que está assegurado pela Constituição Federal de 1988, nas suas disposições transitórias, portanto, há 24 anos. Nós comprovamos juridicamente que o direito existe, é de natureza constitucional, é válido, é eficaz e deve ser efetivado numa homenagem à valorização da cidadania, numa homenagem à dignidade dos cidadãos, servidores que contribuíram para a formação do Estado de Rondônia e que continuam a contribuir com a sua luta e com os seus ideais. A luta é para que todos os direitos assegurados pela Constituição Federal, aprovados pelo Poder Legislativo Federal, sejam integralmente reconhecidos. É uma luta que ainda deverá durar, né? Deverá durar pela resistência que existe. Mas uma união de todas as forças políticas, todas as forças jurídicas, todas as forças sociais do povo que faz o Estado de Rondônia levará com certeza à vitória. A mensagem que eu dou é que continue a lutar. Deve continuar a lutar porque todas as vezes que se está lutando na busca de um bom direito, deverá ser alcançado. Devemos confiar nas instituições do país. Devemos confiar que nós estamos vivendo em um Estado democrático de direito e que as autoridades federais, estaduais, municipais têm a obrigação de respeitar os direitos do cidadão. Os sindicalistas que participaram da palestra gostaram. Nada do que o jurista disse é novidade. Os próprios advogados do Sintero, Dr. Hélio Vieira e Zênia Cernove, já haviam se manifestado nesse sentido.
Mas, infelizmente, algumas pessoas, alguns políticos, insistem em criticar o sindicato por lutar pelos direitos dos servidores. É importante destacar que a transposição dos servidores contratados até 87 é uma grande vitória para o estado de Rondônia e para o nosso povo. É uma vitória por vários motivos, mas os principais são a economia que vai haver na folha de pagamento do estado e também o início de fato da transposição. Vamos ouvir a opinião dos sindicalistas. Nós sempre acreditamos e confiamos que é até 91. Nós observamos desde o princípio que há uma resistência do governo em assumir esses servidores. Essa resistência vem dentro de um contexto de preocupação econômica, de não assumir despesa. Foi preciso todo um tensionamento e ameaça da mobilização dos servidores e da bancada aumentar para que o governo recuasse e implementasse parcialmente a transposição até 87 com o salário da União, embora em escala gradativa. Então fica claro para nós também, com o que aconteceu em Roraima e Amapá, que nós temos direito até 91. Esse evento realmente trouxe alguma coisa a mais assim para a gente poder buscar outra alternativa diante desse impasse que a gente está vivendo, tá certo? Então esse ministro, o senhor doutor José Augusto, ele realmente abriu assim esclareceu mais para a gente sobre essa questão e foi muito interessante, né? Isso desperta a questão da brasilidade, uma pessoa que realmente trabalhou muito já pelo país, quer dizer, produziu muito e que tem que ser lembrado, tem que ser demonstrado, né? Agora, essa luta eu acho que pode ser jurídica agora, a partir de agora, já que as tentativas a nível de conversas políticas, de acordos políticos, não foram suficientes para fechar até 91, o restante acho que a gente tem que buscar o caminho realmente da justiça e fazer cumprir aquilo que ele colocou, esclareceu claramente para a gente. Então eu acho que foi muito proveitoso esse evento. Isso traz uma certa segurança para os servidores poderem ter a certeza do que realmente eles têm direito. O ministro colocou com clareza pontos que são realmente controvertidos e nós vimos com bastante clareza, com proficiência, tudo aquilo que ele disse, porque nós não podemos estar justamente levando o servidor a tomar uma decisão que seja um engodo. E aí, com os pés no chão, trazer informações que realmente que traga o servidor a segurança que ele quer. O que a gente estava esperando, eu espero que aconteça agora nesses próximos dias, é a edição logo dessa instrução normativa, desse projeto de lei, que aí sim, a partir desse documento, a gente possa entrar na justiça e realmente contemplar todos aqueles servidores até 1991, que é o de direito. Então é sinal que todo sindicato estava correto com a edição da emenda constitucional número 60, então nós vamos procurar aí esse direito e com certeza fazer a transposição de todos os servidores. A gente sabe que é uma coisa mais prolongada, uma coisa mais demorada, mas com certeza a justiça virá. O delegado disse, era o que o doutor Hélio já tinha dito para a gente, o que a doutora Zênia já tinha dito para a gente, que isso a gente tem condições de judicialmente definir até 91 e não tem nem outra discussão dentro de um mesmo quadro funcionários ganharem salários diferentes. Então fica claro para a gente, né, essa questão de que o salário dos servidores, né, tem que ser necessariamente o que o quadro federal recebe. Palestra muito boa, o ministro Zé Delgado veio confirmar aquilo que a gente já dizia, que não tem dúvida de que é até 91, inclusive ele afirma isso, porque durante esses 10 anos de 80 a 91 não houve questionamento nem por parte da União, nem de tribunais, nem ninguém, então o direito está assegurado e agora é esperar a publicação da ação normativa para nós entrarmos judicialmente. Ele só confirmou aquilo que a gente já dizia, que nós não temos dúvida que é até 91 e que aposentado também entra. Nunca é tarde para comemorar a vitória. Nós queremos parabenizar os servidores que estão incluídos nesta etapa da transposição e apoiar a luta dos que foram contratados até 91. Lembrando que essa vitória é o resultado da união de todos. Se não houvesse uma PEC lá atrás, de autoria da ex-senadora Fátima Cleide,
Se não fosse a luta dos sindicatos, as manifestações, as caravanas a Brasília, nada disso teria acontecido. E para quem aceita conselho, aqui vai um importante. Acredite no seu sindicato, nos seus representantes. Não acredite em boatos de quem não tem compromisso com os servidores. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. É só colocar na pesquisa Movimento Sindical. Acompanhe os nossos programas inéditos todos os sábados às 9 horas da manhã na Rede TV para todo o estado. Uma boa tarde a todos e até lá. Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindsaúde, Sindicef, Asper, Sinsempro, Simporo, Sintec, Ecute.